curitibana Angélica Rodrigues é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Paraná e em Cinema Digital pelo Centro Europeu. Começou a trabalhar com cinema profissionalmente ainda no último ano de faculdade. Desde então, abandonou a vida em agências de publicidade e mergulhou de cabeça no audiovisual. Entre seus principais trabalhos estão o curta-metragem Santíssima Basílica, o videoclipe Cultura Raiz Semente Digital e o recente filme Fundamental em Mim, que teve a trilha sonora original assinada por Cabeça MC. Angélica Rodrigues é a convidada de hoje do Cineó. Olá, o Cineó está no ar. Aqui comigo Angélica Rodrigues, ela que é diretora e roteirista do curta-metragem Fundamental em Mim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço o convite por estar aqui, é um prazer muito grande. A nossa ideia é mostrar aí as novas caras do cinema curitibano. E você sempre gostou de cinema? Essa é uma pergunta que eu sempre faço no início do programa. Sim, eu sempre gostei de cinema, mas a paixão ela foi sendo descoberta através das minhas vivências, assim, através da minha vida mesmo. E tudo começou de uma maneira bem simples e parece até óbvia, que o meu primeiro emprego foi numa locadora de filmes. Nossa! E daí eu, estava precisando de emprego, entrei, comecei a trabalhar lá. E fácil acesso a qualquer título e lendo as caixinhas dos filmes, eu fui descobrindo que a dramaturgia do cinema era algo que me encantava. Daí eu trabalhei em outra locadora, fiquei mais um tempo, ganhei mais experiência e aí isso foi ficando. Bom, e você também é formada em publicidade. Você procurou esse curso em busca desse mundo do audiovisual? Eu acho que um pouco sim, mas a minha motivação para ter cursado a publicidade foi criação. Essa coisa de trabalhar com ideias e poder desenvolver isso na profissão. Mas, inevitavelmente, acabei aproveitando todas as oportunidades para tentar aprender audiovisual, né? Porque eu aprendi na faculdade a fazer boa parte das coisas que eu sei hoje. Bom, e a Angélica, ela tem uma história muito legal com o Cineó, né? Há um pouco mais de um ano, a gente teve, quando o Félix ainda comandava o programa, foi feita uma promoção onde as pessoas enviavam curtas de 1 minuto e aí o curta premiado, o curta escolhido como o melhor, ganhava uma bolsa no Centro Europeu para cursar cinema. Sim. E a Angélica que foi escolhida como curta dela. Sim. Como é que foi essa tua experiência? Foi uma experiência muito inusitada, divertida, maluca, mas deu certo, né? Eu consegui realizar um sonho, que era estudar cinema, né? Aprender como que é a dinâmica do cinema, né? Porque tem muita coisa além do que a gente vê, né, na tela. E eu me inscrevi quando faltava pouco mais de uma semana para terminar o concurso. Chamei uns amigos, assim, meio na louca, vamos fazer. Daí é um filmezinho de 1 minuto, ambientado em Curitiba, na Praça Tiradentes, para ser mais específico. E a atriz do filme é uma grande amiga, né, que me ajudou. Também já trabalhou em outros curtas que eu fiz. E ela é protagonista de um curta que eu estou finalizando agora também, que é o meu trabalho de conclusão. Que é o curta que ela veio falar pra gente um pouco mais. E é o curta que finaliza, então, esse curso, que já passou um ano. E aí vocês têm como um trabalho de conclusão de curso fazer esse curta. O roteiro e direção foram seus. E como foi essa ideia desse roteiro? Assim, era um roteiro que você já tinha em mente? Você criou especificamente pro final do curso? Como foi isso? Quando eu comecei a fazer o curso graças à bolsa, eu nem estava pensando ainda no TCC, porque parecia algo distante ainda. Um ano, né? Tipo, final do ano, né? Daí o curso foi rolando, aconteceram várias coisas, eu fui aprendendo várias coisas também.
Mas chegou um momento que eu tinha que pensar, né? O que vai ser esse TCC? E eu queria, né? O aluno tem a opção de fazer ou não o TCC. Daí eu escolhi criar uma história, criar um roteiro e dirigir. E daí o nome do filme é Fundamental em Mim, que é um filme que vai mais para uma linha experimental, drama, farsesco. Tem muito de uma atuação vinda do teatro, porque quando eu estudava, fazia ensino médio, eu fiz teatro. Então isso tá em você ainda. Como se fosse a dramaturgia, faz muito parte de mim, assim, particularmente. E daí tem disso, dessa atmosfera meio dos diálogos lembrarem um pouco o teatro, mas é cinema, né? Então, foi um processo, assim, meio longo até de escrever o roteiro. Porque não deve ser muito fácil, né? Não é, porque... E você estava me contando aqui nos bastidores que você mudou várias vezes esse roteiro. Você foi mudando a história dele, enfim. Então, a gente começa... O meu processo de criação é meio... Não sei se todo mundo faz assim, mas eu, pelo menos, tenho, sei lá, uma ideia vaga de alguma coisa e fico internalizando aquilo, assim, pensando, e assim, assim... Até que eu cheguei numa história, digamos assim. Eu fui lá, escrevi um parágrafo sobre o que é a minha história. E, a partir disso, eu criei uma versão de um roteiro lá, 15 páginas de um roteiro, né? E desde desse primeiro roteiro, tratamento 1, até o último, que foi o tratamento 10, mudou muita coisa, assim, é um processo como se fosse conhecer pessoas novas, porque os personagens seus são pessoas, só que de um universo fictício, né? Então, essas mudanças todas no roteiro foi muito por isso, assim, de pensar bem em quem que é aquele personagem, será que ele faz isso mesmo? Ah, não, ele não faz, então muda. Então, tudo está muito conectado. Se eu acho que um personagem não age assim, vai interferir. Mas, no final, tudo casou e ficou bem legal. Bom, né? Então, eu quero chamar um trecho desse filme, da Angélica Rodrigues, o filme... Fundamental em Mim. Vamos lá. Você é feliz? De verdade, mas me responda com sinceridade, você é feliz? Yeah, Babylon. Check. A gente está falando de coisas maravilhosas, essas coisas envolvem uma escolha. Ser feliz é uma escolha que eu quero que você faça parte dela. Cara, isso aqui é uma parada muito legal, cara. Isso aqui é uma parada que deixa a gente muito feliz. Somos todos zeladores do bem-estar das pessoas. Nunca se esqueça. Nossa vida é no momento presente. E como é bom vivê-la de maneira feliz, não é mesmo? Esse é muito inocente mesmo, né, cara? Carinhosamente abandonado pela multidão. Quer ficar feliz? Fundamental em mim. Fundamental em Mim, é isso aí. Um filme que trata de... Acho que coisas que todo mundo sente, né? Acaba sendo um tema atual e um tema atemporal. Queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidamente sobre a história do filme. Então, como você disse, é um tema bem atual, é um tema que, querendo ou não, está sempre no entrelinhas de qualquer conversa, de qualquer vivência que você tem, que, na verdade, o tema central do filme é a busca do próprio bem-estar. Assim, sintetizando bem, é isso. E trata de uma forma divertida, assim, criando metáforas sobre isso. É como se fosse uma época... Eu não estabeleço uma data, assim, uma época onde se passa o filme. Mas quando você começa a assistir, você já entende que não é uma época atual, né? Então, é um mundo onde as pessoas estão numa busca frenética por um bem-estar, por uma sensação de felicidade, digamos assim. E isso acabou banalizando tanto que na televisão vive passando um comercial que vende um serviço de bem-estar chamado Experiência Fundamental,
que você pode parcelar em várias vezes, adquirir esse serviço e tá tudo bem. E simples assim, você vai comprar a felicidade. Isso, basicamente. Então, essa figura de linguagem que eu inventei é meio que para trazer uma reflexão, talvez, para quem estiver assistindo de uma forma engraçada, né? Bom, a gente sempre procura ver a visão do ator, da atriz que fez esse trabalho, porque aqui a gente tem a diretora, aqui, a roteirista, e a Andressa Portugal foi conversar com a Aline Luiz, ela que foi a protagonista desse filme, e vamos ver o que ela achou aí de fazer esse personagem. Ela interpreta a personagem Júlia no curta Fundamental em Mim, Aline Biernaschi. Podemos dizer que a Júlia é complexa, Aline? A Júlia é uma grande incógnita, na verdade. Eu mesmo acho que sei pouco sobre a Júlia. Você pesquisou, então, como que você foi a fundo nesse personagem? Conversando bastante com a Angélica, porque, na verdade, o filme ele tem uma característica de, no final, ele gerar uma dúvida no espectador. Então, como é que a gente ia fazer para que essa dúvida acontecesse? Então, o personagem ele teria que ser um pouco imprevisível. E o difícil foi achar onde colocar essa característica de imprevisível na Júlia. E foi um desafio, assim, mas a Angélica me deixou muito livre, assim, me deu bastante liberdade para criar e aceitou as minhas dicas e ela também me passou várias coisas que eu fui agregando até montar assim, o que eu considero a Júlia hoje. E o filme mostra dessas pessoas que querem buscar uma felicidade, que às vezes é uma falsa felicidade, e a Júlia é mais introspectiva. Como você consegue caracterizar assim, a diferença da Júlia com esses outros personagens? A Júlia, ela é bem parecida com todos os personagens. Ela não é muito diferente dos personagens, porque ela acredita na felicidade, assim como todos os outros personagens. O meio de se encontrar ou se conquistar uma felicidade ou viver feliz é que muda um pouco, mas ela está sujeita a esse acaso, ao destino que causa outras coisas na vida dela. Assim, apesar dela achar uma coisa, ela passa a considerar outras porque, né, houve interferências, assim. Mas ela não é diferente, assim, da maioria. Ela acho que é bem igual por estar sujeita, assim, ao amor e à paixão. E como foi tua preparação? Você teve tempo? Você ensaiou? Como a Angélica te ajudou antes da gravação e no dia da gravação? Eu e a Angélica, a gente se conhece há muito tempo. A gente fazia teatro juntas no Gruta do Colégio Estadual e desde então a gente é muito próxima. E há uma confiança muito grande entre a gente. Eu confio muito no trabalho dela e ela deposita muita confiança em mim. Com tanta confiança, assim, você tem que bancar, né? Não, ela confia no que eu faço, então vamos lá, vamos fazer. E a gente conversou bastante sobre o personagem e a gente conversava antes das cenas, que trazia um pouco mais de lucidez, assim, pra cena. Porque como você grava um filme, a cena do início no final, né, tudo embaralhado ali, você se perde um pouco, às vezes, no ritmo. Então, cada cena meio que tem que fazer separado. Uma recapitulação, né? Recapitular porque não é na ordem cronológica. Conversar de novo, ver, não, mas lembra que isso, então vamos lembrar daquilo também e tal. E aí algumas coisas que surgiram na hora, algumas ideias das cenas finais surgiram ali na hora, porque tava todo mundo cansado já e tal. E quando você tá cansado, exausto, você esquece, né, de muito do que você tinha bolado. Então, algumas ideias surgiram na hora e foram muito bem aproveitadas, assim. A Angélica soube capturar isso e rever pro filme e acho que deu certo. É isso, obrigada, Aline. Tomara que tenha novas parcerias aí de vocês duas. Eu também espero. É isso aí, obrigada, Andressa. E como você escolheu a Aline para ser a atriz principal aí do seu filme? Eu acho que a história, isso foi uma coisa engraçada, uma curiosidade,
que no meio dessa internalização da história, enquanto eu fui pensando no que eu queria transmitir, veio, parece que automático, assim, pessoas que não, essa pessoa é esse personagem, assim. E daí a Júlia, ela tem toda uma sutileza, uma calma, uma coisa que é muito dessa minha amiga, da Aline, né, que é a protagonista do filme. E ela, além de combinar muito com o personagem, ela sempre me ajudou nas minhas produções malucas de filme, essas coisas. Faz parte da tua história também com o cinema, a Aline faz parte. Sim, tanto que o curta que eu ganhei a bolsa, ela era protagonista também, só que não tinha fala, né? Era só atuação. Mas foi incrível, assim, porque essa sensação que eu tive de, nossa, tal personagem tem que ser tal pessoa. Deu muito certo. No primeiro ensaio, assim, em geral, que a gente teve, ver aqueles personagens saindo do papel e ganhando um corpo, né? Os atores emprestam um corpo para que um personagem possa viver. E foi lindo, assim, foi muito... casou muito bem, assim, e eu fiquei contente com o resultado. Bom, muito legal. Bom, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre o filme Fundamental em Mim, com a nossa querida aqui, Angélica Rodrigues. O Cineal vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.